No dia que o pastor me convidou para pregar, eu orei, conversei com Raíssa e disse sim, Deus colocou uma mensagem no meu coração. Então, lá na terça-feira, é essa mensagem que Deus colocou no meu coração que eu quero compartilhar com vocês, igreja. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler João capítulo 20. Aí nós vamos ler os primeiros versículos. E isso fala sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Então, antes da gente ler, eu quero explicar algumas coisas para você. Havia um grande clima de perseguição e eles estavam ali perseguindo Jesus, e aí ele morre, e quando ele morre há um sentimento de desespero no coração dos discípulos. Havia uma dualidade na mente deles sobre como pode o mestre ter morrido. E já passado 3 dias de sua morte, nós vamos entrar agora na sua ressurreição, amém? No primeiro dia da semana bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntavam: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a seus irmãos e diga-lhe: estou voltando para meu Pai e o Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe disseram. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos pela sua presença. Nós clamamos para que a sua palavra se abra nesta manhã. Senhor, os seus discípulos anseiam ouvir a sua voz mais uma vez, para que o coração continue queimando, para que eles continuem proclamando as boas novas. Senhor, visita-nos da mesma maneira que o Senhor visitou Maria Madalena e o Senhor permitiu que ela visse o Senhor. Nesta manhã nós clamamos: deixa-nos ver a sua face. Deixa-nos contemplar a sua beleza. Deixa-nos, Senhor, contemplar a sua grandeza em nome de Jesus. Senhor, todos aqueles que precisam ser fortalecidos, encorajados nessa manhã, fortalece a sua igreja, fortalece a sua comunidade. Encontra no Senhor através da sua palavra. Jesus, que eu não fale de mim mesmo, mas eu fale do Senhor. Que o Senhor se manifeste com poder e glória aqui nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Por favor, igreja, pode se sentar. Olha só, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? Desde a fundação do mundo, ele era aquele que era prometido para salvar e restaurar toda a humanidade. Quando Adão e Eva caem em pecado, ali no capítulo 3 de Gênesis, Deus faz uma promessa que viria aquele descendente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente. Havia essa mensagem de esperança, essa mensagem de restauração. E essa mensagem, ela foi seguindo toda a história de Deus, toda a Bíblia. Ano após ano, capítulo após capítulo, essa esperança era aguardada. Embora muitas vezes o povo de Israel
perdeu a linha, esqueceu do Senhor Deus com seu amor, com a sua bondade trouxe Israel de volta ao caminho, porque Deus tinha uma promessa, e a promessa é: o descendente da mulher iria vir, o Salvador, aquele que iria restaurar todas as coisas, ele iria chegar, e quando ele chegasse, ele iria restaurar o relacionamento do homem com Deus. E aí, um dos momentos mais doloridos de Israel, um dos momentos mais de desesperança, foi o momento que mais vieram profecias acerca daquele que agora era chamado de Messias, aquele que era chamado de Salvador, aquele que viria para restaurar todas as coisas. E aí nós chegamos no Novo Testamento. E aí a gente vai ver João, a gente vai ver Pedro, a gente vai ver Maria Madalena e como tantos outros. E eles estão nessa esperança. E qual que é a esperança deles? De encontrar o Salvador, de encontrar aquele que iria restaurar todas as coisas. E na mente dos judeus daquela época, eles não compreendiam isso, porque as profecias diziam o seguinte: vai vir um rei glorioso, e ele vai levar Israel como um exército para conquistar toda a terra, mas também vai vir aquele que vai morrer e sofrer e doar a sua vida para que Israel pudesse ser restaurado. Eles não conseguiam entender como a dor e o sofrimento poderia ambientar a glória de Deus. Então, na cabeça deles era uma coisa dividida, porque eles não conseguiam entender. E aí a gente chega nesse momento em que os discípulos se encontram com Jesus e eles entendem: esse é o Messias. E Jesus vai falando do reino, ele vai falando desse reino que tem que se estabelecer por toda a face da terra. Ele vai falando da glória de Deus, ele vai trazendo ensino, e os discípulos vão se convertendo. Ele vai fazendo milagres, expulsando demônios, inclusive de Maria Madalena, e ele traz esperança ao coração daquele que estava quebrado. Mas os discípulos não conseguiam entender quando Jesus dizia frases como tal: é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que eu doe minha vida e que depois de 3 dias esse corpo seja restaurado. Eles não entendiam aquilo, porque como a dor e o sofrimento pode ambientar a glória de Deus. E aí nós chegamos nesse momento em que Cristo, ele morre na cruz. E quando Cristo morre na cruz, e a gente pensa nesse pensamento ambíguo da dor e do sofrimento e da glória de Deus, a gente precisa entender que os discípulos não conseguiam entender esse ambiente do Rei glorioso que iria ressuscitar. E eles estavam focados só na dor, só no sofrimento. E Jesus disse o seguinte: que quando chegasse o momento em que o pastor fosse ferido, as ovelhas iriam se dispersar. Jesus estava dizendo que quando chegasse esse momento, Jesus disse: vocês iriam ficar escandalizados. E aí, parte do sermão dessa manhã, a gente vai olhar para a fé dos discípulos, como os discípulos, mesmo ouvindo da esperança do Cristo que é ressurreto, do Cristo que é Senhor e glorioso, eles não conseguiam olhar para isso, eles estavam só na dor e no sofrimento. E como era necessário que eles permanecessem na fé, porque nós não seguimos a um Cristo que apenas é o nosso mestre, nós não seguimos apenas um Cristo que nos ensina e que nos salva, nós servimos ao Deus que é glorioso, que ressuscitou, que venceu a morte, que é acima do sofrimento. É esse Deus que nós anelamos, que nós desejamos, é esse Deus que o pastor João esteve pregando por todos esses anos, e é esse Jesus que ele foi abraçar, e ali estava a esperança dele. E a gente precisa perguntar: aonde está a nossa esperança? Porque os discípulos, eles foram feridos. Como assim feridos? Quando a gente não olha para o Cristo, que é o Salvador, que é o Filho de Deus, e a gente olha só para o Mestre, a gente vai ver Jesus o amigo, a gente vai ver Jesus aquele que trouxe esperança para Maria Madalena, nós vamos ver Jesus que traz uma nova identidade de amado para o João. E aí a gente vai ver que Jesus era o Pai, o amigo, aquele que eles amavam de todo o coração. E quando Jesus dizia: olha, eu vou morrer, eles tentavam dizer: não fala isso, não diga tal coisa, porque existia uma dor no coração só de pensar que se eles perdessem Jesus, talvez a esperança deles se acabava. E qual é a esperança? A esperança da expansão do reino, a esperança de pertencer, de ter uma identidade restaurada, a esperança de ser amado. E agora, quando eles olham para Jesus Cristo,
morto na cruz, dentro de uma tumba, parece que a esperança acabou. E eu quero chamar a nossa atenção aqui para algumas coisas, porque Maria Madalena, ela vai, e o texto indica que ela não estava sozinha, ela vai com outras mulheres, e quando ela chega ali na porta da tumba, ela vê que o sepulcro foi aberto, que a pedra havia sido removida, ela não entende o que acontece, ela olha e ela diz: não, o corpo do meu Senhor foi levado, e ela em desespero, ela sai correndo. Talvez as outras mulheres que estavam com ela, que estavam indo embalsamar o corpo de Jesus, vão para outro lugar, e ela chega diante de João e de Pedro e diz: levaram o corpo do nosso Senhor. Pedro e João se levantam dali, começam a correr, e João diz que ele passou na frente do Pedro, e que quando ele chega diante dali, ele se curva e ele olha, e ele vê que havia umas faixas, e ele talvez teve medo de entrar por conta do ritual de purificação, medo de chegar perto de um cadáver e se sentir impuro, mas o Pedro, ele se lança, e ele entra, e quando ele entra, ele vê como se fosse um casulo. Ele vê as faixas que cobriam o corpo de Jesus dentro do ritual judaico, como se fosse um casulo, ou seja, o formato do corpo estava ali, mas o corpo não estava, porque agora Jesus Cristo, ele tinha um corpo glorificado, a glória de Deus e toda a divindade agora habitava nele, e aquele corpo transcendeu as faixas. E aí ele dá a entender que ele pegou o lenço que estava envolvendo a sua cabeça e fechava o seu queixo, e ele levantou, tirou de sua cabeça e dobrou e colocou do lado. E a Bíblia fala que quando o João viu o que aconteceu, ele creu. Naquele momento, a esperança voltou no coração do João. Parece que naquele momento a mente do João começou a se abrir, ele começou a ver que a dor e o sofrimento poderia sim ambientar a glória. Ele começou a perceber que sim, podia-se ter esperança, e não só isso, Cristo era verdadeiro, que o Messias que traria o sofrimento e a salvação também era o Rei glorioso, que levava a humanidade até Deus, e ele creu. Mas eu quero primeiro chamar a atenção de Maria Madalena. E quem era Maria Madalena? Ela era uma mulher que foi possessa por muitos demônios, era uma mulher que diante da sociedade ela já não tinha mais valor. E quando a gente começa a tentar entender qual era talvez a vida dessa mulher, alguns vão dizer que ela era uma mulher da vida, mas imagine você andando por uma sociedade onde você não pode erguer a cabeça. Imagine você sendo violentado por tantos demônios invadindo a sua mente e o seu coração. Imagina a angústia que aquela mulher vivia. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, a vida dela é transformada, ela passa a ter um novo sentido. Mas agora Maria Madalena está contemplando Jesus Cristo na cruz, e tem questionamentos na cabeça dela. Os questionamentos é: por que agora? Por que assim? Ele não é o Rei glorioso? Não era para a gente ver o reino se estabelecendo? Ele restaurou a minha vida, e o que vai ser de mim agora? Porque Ele é o fundamento. E ela questiona não porque a palavra de Deus é incompleta, ela questiona porque existe sofrimento, ela questiona porque ela está sendo, como Jesus disse, ela foi escandalizada pela dor. E essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para mim e para você. Quantas vezes nós começamos a questionar a palavra de Deus, não porque a palavra é fiel, não porque a palavra de Deus é verdadeira, mas porque os nossos olhos não olham para o Messias glorioso, e a gente começa a olhar para a adversidade, a gente começa a olhar para os nossos problemas, e a gente começa a questionar a Deus, e a gente começa a dizer: por que assim? E a gente precisa refletir o que significava para Maria Madalena não crer no Cristo ressurreto. Significava que toda a caminhada que ela tinha feito, de ter uma nova identidade, de ser livre da dor, ser livre da opressão, agora se acabava. Parece que naquele momento da dor, ela não tinha tido encontro com Jesus. Quantos de nós que estamos caminhando com Cristo e fomos libertos, quantas histórias de libertação, de transformações, 20 anos, mais de 20 anos nessa igreja, quanta coisa poderosa essa comunidade viveu.
Mas quando nós estamos passando pela dor, quando nós estamos passando pelo sofrimento, nós esquecemos que Jesus Cristo começou uma história de transformação na nossa vida. E a gente começa a olhar somente para aquele corpo que está sepultado. E eu quero dizer para você, meu irmão, que não importa o sofrimento, não importam as circunstâncias, não importa o que você esteja passando, a palavra de Deus é fiel. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: será que eu sou fiel? Será que eu consigo entender que essa palavra falava sim da dor, mas que também falava da ressurreição? E a pergunta é: irmão, aonde está a sua esperança? A sua esperança está nesse Cristo que ressuscitou, que está à direita de Deus e que nele habita a plenitude de Deus? Ou a sua esperança está nas coisas desse mundo? Ou a sua esperança está na morte, na tristeza, no sofrimento, na doença, nas finanças que quebram, nos amigos que te abandonam, nas pessoas que te decepcionam? Aonde está a sua esperança? Maria Madalena, ela vai até a porta do sepulcro, e quando ela vê que a porta do sepulcro, que a pedra foi removida, ela se desespera, e ela começa a gritar: levaram meu Senhor, levaram meu Senhor, levaram meu Senhor. Olha, Maria Madalena estava ao lado de Cristo, ela ouvia que Ele havia de ressuscitar, ela sabia que Ele era o prometido de Deus, que Ele era o Filho de Deus, que Ele tinha todo o poder. Ela viu milagres acontecer, ela mesma viu sair dela todos aqueles demônios. Mas naquele momento em que ela vê que a pedra foi removida, ela precisava olhar pelos olhos da fé e dizer: eu quero ver o Mestre, eu quero ver Cristo, eu quero ver o Senhor. Mas ela deixa a dor tomar conta do coração dela. Até quando nós vamos ser meninos na fé? Até quando nós vamos ficar ouvindo coisas espirituais e coisas grandes e a gente não vai viver isso? Até quando nós vamos conviver com o Mestre só em uma pequena parte e não entendemos que existe toda uma revelação e que a gente precisa viver com totalidade? A gente precisa se levantar e tomar posse dessa palavra. A gente precisa se levantar e tomar posse desse legado de amor que o pastor João deixou, dizendo que essa cidade vai conhecer ao Senhor Jesus, que se uma igreja existe é com esse propósito, para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E nós precisamos nos levantar, nós precisamos pedir ao Senhor: restaura os meus olhos, porque fé não é simplesmente sentir a presença de Deus, fé não é simplesmente declarar com voz alta, fé é entender, crer e viver. É entender, crer e viver. Não importa se você não está sentindo, não importa que seu coração está despedaçado, você crê e você diz: ainda que os meus olhos não vejam o Senhor, ainda que o meu coração esteja quebrado, eu continuo crendo na palavra de Deus. Eu continuo crendo na palavra de Deus. Nós que lideramos pessoas, vocês não têm ideia de quantas vezes a gente está desesperado, porque parece que a igreja ou a missão não consegue compreender para onde o Senhor está nos levando, e a gente fica dizendo: Jesus, por que é assim, por que é assim? E a palavra de Deus é: restaure os seus olhos e olhe para o Cristo glorificado, não somente o Cristo crucificado. A gente precisa entender que Jesus Cristo com a cruz é o Senhor, mas Jesus Cristo sem a ressurreição é incompleto. Nós precisamos entender que a dor e a glória da ressurreição podem se encaminhar juntos, e que nós podemos continuar olhando para Jesus. E aí eu quero dizer para você: levanta desse lugar e começa a contemplar esse lugar de pertencimento, porque talvez Maria Madalena estava dizendo: eu já não pertenço mais, já não faz mais sentido para mim continuar aqui, já não faz mais sentido continuar crendo e manter a vida que eu tinha. Faz sentido sim, faz sentido continuar caminhando, faz sentido continuar consagrando sua vida, faz sentido continuar amando. Você não pode parar de caminhar, porque não é sobre você, não é sobre os seus sentimentos, é sobre o Cristo. E olhe só, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele é o Cristo glorioso, Ele tem todo o poder, e você precisa se levantar declarando: Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder, Ele é glorioso, Ele é glorioso. É isso que a gente tem que declarar, que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor.
E eu estou falando de uma pessoa que também é visitado pela dor. Esse ano para mim foi difícil pra caramba. Por várias vezes eu levantei dizendo: Jesus, me ajuda a continuar crendo. Me ajuda a continuar crendo, porque para mim está sendo difícil. Quantas vezes eu precisei dizer para minha alma: Jesus é o Senhor. Porque também para mim é difícil. Mas Jesus Cristo está sentado no seu trono. E aí a gente precisa também olhar para o Pedro. E quem é o Pedro? O Pedro é o discípulo atrevido. O Pedro é o discípulo que não pensa antes de falar, mas ele tinha uma liderança que Jesus disse para ele: olha, é sobre você que eu vou estabelecer, é sobre você que eu vou estabelecer a minha igreja, eu conto com você. O Pedro era um homem simples, um pescador, um homem simples, pescador, mas que quando teve encontro com Jesus, Jesus disse para ele: vem cá, eu quero que você venha caminhar comigo, eu quero que você participe desse lugar chamado a expansão do reino. Talvez para você a expansão do reino seja algo muito simples, mas olha só, todos os judeus, os israelitas daquela época aguardavam o Messias. Havia um desejo de participar daquele movimento de restauração, eles ansiavam por isso. E Jesus olha para um homem simples e diz: eu quero você. Eu quero você. E talvez o Pedro dizia: por que eu? O que eu tenho para te dar? E Jesus diz: eu quero você. E a gente fica questionando às vezes: por que você me escolheu? E não é sobre o porquê, é o amor de Deus dizendo: vem participar, vem perceber as vidas sendo restauradas, vem perceber as vidas sendo libertas, vem ver o ano aceitável do Senhor se espalhando pelas nações, vem ter o privilégio de estar ao lado do Messias. Vem ter o privilégio de andar coladinho com Jesus. Vem, Pedro, assistir de perto. Vem, Pedro, participar disso. E aí a gente vê esse Pedro assumindo esse lugar. A gente vê esse Pedro que Jesus diz o seguinte: você é Pedro, pedacinho de pedra, e sobre você eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Vem, Pedro, caminhar comigo. E esse Pedro agora começa a caminhar com Jesus. O Pedro fazia parte de um grupo de discípulos que viram alguns milagres que os outros não viram. Ele viu Talita ressuscitar quando os outros não viram. Ele viu Jesus sendo transfigurado, Jesus sendo transformado em glória, e ele não sabe o que fazer, e ele fala: vamos ficar aqui, vamos construir alguma coisa. E Deus diz para ele: fica quietinho, só escuta o meu filho. Mas ele viu coisas gloriosas, ele viu coisas poderosas. Mas esse mesmo Pedro, que agora ele está ali vendo Jesus passar pela aflição. E aí a gente vê o Pedro naquele lugar onde ele nega Jesus. Ele diz: eu não faço parte desse grupo. E aí a gente vê que o Pedro, ele correu, ele fugiu. Mas o Pedro estava nessa casa aonde a Maria Madalena vai dizer: levaram o corpo do Senhor. Talvez enquanto o Pedro está correndo, talvez existe um anseio no coração dele dizendo: restaura o meu coração, porque eu traía você, eu te abandonei, me dá uma oportunidade de ser íntegro na sua presença de novo. Mas esse Pedro ainda não tinha entendido que ele precisava olhar não para o corpo de um Cristo que está morto, para um sepulcro, e nem ficar zelando o corpo do morto. Ele precisava olhar para o Cristo que é ressurreto, o Cristo que venceu a morte. E aí muitos de nós fomos chamados ao ministério, muitos de nós fomos chamados a andar com Jesus. Jesus te diz: compartilha a minha palavra, começa a testemunhar, começa a falar do meu amor, começa a dizer para as pessoas que eu sou o Senhor, porque Jesus te deu o privilégio de andar com Ele. Entenda, privilégio. Os anjos queriam fazer tal tarefa, mas Jesus disse: não, essa responsabilidade de compartilhar o meu amor é dos homens, e eles vão compartilhar o meu amor. Mas todas as vezes que a gente começa a ser escandalizado, a gente começa a colocar a nossa vida em primeiro lugar, e a gente já não caminha mais por fé, a gente vai para esse lugar de autopreservação. Eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar da minha agenda, preciso cuidar dos meus vestimentos, preciso cuidar disso, preciso cuidar daquilo. E aí eu quero fazer menção ao pastor João, porque imagine se ao longo de todos esses anos no ministério, em cada luta, em cada desespero, ele dissesse o seguinte: para mim já deu,
Por que eu vou continuar amando as pessoas? Por que eu vou continuar servindo as pessoas? Por que eu vou continuar fazendo tudo isso quando no final das contas é só luta, é só perseguição, é só pessoas falando mal de mim? Parece que eu não consigo agradar a ninguém. E quantas vezes a gente olha para o ministério desse lugar da autopreservação e a gente começa a dizer: não vale a pena seguir a Jesus. E aí a gente fica olhando só para esse Cristo que está morto. A gente fica olhando só para esse Cristo que nos convidou para algo que é temporário. Preste atenção. Quando você entregou a sua vida para Jesus, não foi por um período de tempo. Ele não te deu o direito de voltar atrás. Ele não te deu o direito de desistir. Pedro, aonde você está, que você acha que a sua vida te pertence? Aonde você está, que você está achando que o seu sofrimento é maior do que a cruz de Jesus? Aonde você está, que você não quer ter o privilégio de participar da vida de Jesus? Aí alguns abandonam o ministério, alguns retrocedem, ou alguns estão ali até que possa passar para frente. Quem te disse que a obra de Deus pode ser conduzida dessa maneira, Pedro? Pedro, você precisa ser restaurado. Você precisa ser restaurado, e a restauração está em entender que Jesus Cristo é o Senhor. Entender que Jesus Cristo é o Senhor é dizer o seguinte: não importa a circunstância, não importa o que eu passe, a verdade que o sofrimento é leve, é momentâneo, e que ele produz um peso eterno de glória. O sofrimento é leve, ele é momentâneo, e ele produz um peso eterno de glória. É isso que o apóstolo Paulo diz. Quando você estiver em sofrimento, quando você achar que você não dá conta, você precisa dizer: é leve, é momentâneo, e produz um peso eterno de glória, porque eu estou olhando para quem? Para o Cristo ressurreto, e que nele existe toda a glória de Deus, nele existe o conforto, e eu posso continuar caminhando. Pedro, não desiste, não desiste, continua a compartilhar o Evangelho. Não importa as circunstâncias, não tenha medo da cruz. Não tenha medo da cruz, mas continue caminhando. Aí a gente segue adiante, e aí a gente vai ver o João, e o João está ali, naquele mesmo lugar. E quem que é o João? O João, ele vai dizer que ele é o filho amado. Esse João, ele tem uma autoestima assim elevada. Ele vai ficar falando assim: eu sou o filho amado, eu sou o discípulo mais amado, eu sou o discípulo mais próximo. É como se tivesse os 12 filhos ali, ele fica dizendo: o pai me ama mais, dá licença. Eu sou o querido do pai. E sai desse lugar, que esse lugar é meu. E é engraçado porque em muitos momentos o João, ele vai querer esse lugar como um direito, é um privilégio, é um direito meu. Eu tenho que estar ali à direita. Eu tenho que estar à direita, porque ele queria mais escalar. Ele queria chegar no poder. Ele não via isso como um lugar de privilégio. Ele via mais como um lugar de poder, um lugar onde ele poderia ter domínio. Mas ele também, segundo alguns estudiosos, dizem que talvez ele e seu irmão, eles eram homens prósperos, porque eles tinham ali uma pequena empresa de pesca, que para aquela época, devido às condições, talvez eles tinham uma certa prosperidade. Lógico que debaixo do controle do Império Romano. Mas esse João, ele era, antes de ser discípulo de Jesus, discípulo de João. E quando João começa a anunciar: olha, ali está aquele que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, esse João vai seguir a Jesus. Esse João vai abrir mão de tudo. Ele vai abrir mão da sua carreira, ele vai abrir mão da sua vida, e ele vai entrar nesse lugar que é estabelecer o reino de Deus e estar com Jesus. Esse João, ele era um homem assim, talvez um pouco temperamental, alguns talvez dizem desequilibrado, porque ele ficava nervoso, e Jesus talvez chamava ele de filho do trovão, porque ele precisava aprender a ter domínio próprio sobre a língua. Mas é esse João que vai ser transformado, vai ser o discípulo amado, e mais tarde a gente vai ver esse João escrevendo as suas cartas, e esse homem que era um homem difícil, é um homem cheio de amor, que o tempo todo está dizendo o seguinte: filhinhos amados, filhinhos amados, olha, vocês são tão amados,
Ó, não peca não, porque Deus te ama muito. Mas vem cá. Se você pecar, descansa. Você tem um advogado que é fiel e justo. Aí a gente vai ver esse João, quem está nesse lugar. E existem algumas coisas que a gente precisa aprender sobre o João. E uma dessas coisas é que o João, ele entendeu quem ele era. O João era um homem que queria ter prosperidade? No início, sim. O João era um homem que disputava a atenção de Jesus? No início, sim. Mas o João entendeu algo extremamente profundo. Eu sou amado. Eu sou amado. E essa frase, eu sou amado, ela parece tão simples, mas ela é tão profunda, porque ela fala sobre a história das nossas vidas. Quantos de nós vemos de famílias quebradas, pais que não puderam ser presentes? Quantos de nós passamos por abusos, passamos por desapontamentos, e tudo o que a gente quer no nosso coração é ser amado? Quantos de nós que ainda temos medo de estabelecer relacionamentos profundos? Quantos de nós temos dificuldades de se sentir seguro, porque na verdade a gente acha que em algum momento alguma coisa vai acontecer? Na verdade, você não entendeu o sacrifício da cruz na profundidade que você precisava. Porque se a cruz ela existe, foi para salvar o mundo todo. E salvar o mundo todo significa, e salvar o mundo todo significa salvar você, inclusive. E aí a gente está nesse lugar que a gente quer falar do amor de Deus. A gente quer falar de Jesus Cristo. A gente quer falar do amor de Deus aos povos e às nações. Mas começa primeiro dizendo, eu sou amado, eu experimento disso. E essa é a verdade que eu vivo. Todo o movimento da cruz, da ressurreição, foi para imprimir no seu coração que você é amado, amada, e que você pertence à família de Deus. E aí quando a gente olha para esse homem chamado João, e o João ainda não conseguiu compreender o mistério da cruz, a pergunta é, será que essa identidade de ser amado, de que pertence, ainda continuaria na vida do João? Será que essa identidade de que todas as dores e os sofrimentos do passado não podem ditar a identidade dele no presente, porque agora ele tem a revelação de que ele é? Será que isso continuaria? Alguns de nós nos aliançamos ao ministério, achando que a gente vai encontrar significância, eu vou encontrar um lugar de pertencimento, as pessoas vão me amar, as pessoas vão me admirar, ou talvez as pessoas deveriam me amar porque eu estou fazendo algo bom para elas. Alguns de nós achamos que a família é o lugar onde a gente vai ser completo, e sim, deveria, mas você precisa lembrar que todos nós estamos nessa luta entre o novo homem e o velho homem. Existe essa luta, e muitas vezes o marido, os filhos, a esposa nos ferem, não porque eles querem, e aí a gente desespera da vida. A gente precisa entender que o que traz sentido para a nossa identidade é Jesus Cristo, não as coisas dessa vida, não é o dinheiro, não é as relações, as amizades, o ministério. O que traz sentido para nós é Jesus Cristo. Mas o João agora também está visitado pela dor, o João também está com o coração quebrado, e o João não tem ainda a certeza que Jesus Cristo vai ressuscitar. E quando a gente não tem a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele é o Senhor, nós passamos a ser aquele tipo de cristão que é o que Tiago chama de vacilão. O vacilão que o Tiago diz é aquele que ora decide estar com o Senhor, ora decide não andar com o Senhor. O Tiago vai dizer que este é aquele que vê a sua imagem refletida no espelho, mas que logo vai-se embora e se esquece. Nós vemos aqui domingo após domingo adorando o Senhor, e nós contemplamos essa imagem de filho e filha amada. Mas aí quando o sofrimento vem, quando a luta vem, parece que a gente se esquece disso, e todos os problemas começam a voltar. Aí alguns de nós temos aquela velha desculpinha, é que no passado a minha vida foi assim, o passado é um Cristo que está morto, o presente e o futuro é o Cristo ressurreto.
O presente e o futuro, esse Cristo que é Senhor. Até quando você vai se relacionar com Cristo que não tem poder para restaurar a sua história? Essa semana eu estava pensando, buscando entender por que Jesus, ele fala assim que o divórcio não deveria acontecer, que o divórcio só acontece por conta da dureza do coração do homem, porque não existe nada que Jesus não pode mudar. Não existe nada que Jesus não pode restaurar. O mundo diz que não, ele não tem todo o poder. O mundo diz que você tem que lutar pela autopreservação. O mundo diz que você tem que lutar por si, mas Jesus diz: não, eu tenho todo o poder, basta você abrir o seu coração. Mas para abrir o coração precisa de fé, e a fé é que Ele é poderoso, que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e imaginamos, mas para isso eu preciso crer no poder dEle. Mas quantos de nós escolhemos viver debaixo das mentiras? Quanta luta e ataque após ataque. Aí você brigou com fulano, o fulano não olha para você, e você começa agora com esse falso entendimento: aqui não é mais o meu lugar, eu tenho que mudar de comunidade, essa família não me ama. Até quando? Até quando? Até quando nós vamos viver assim? Quando é que nós vamos olhar para esse Cristo que venceu a morte, que venceu todas as coisas? Quando é que nós vamos tomar posse dessa vida e nós vamos nos posicionar, não para ficar numa casa escondido, como os discípulos estavam, com medo do que está acontecendo lá fora, mas quando é que nós vamos sair desse lugar do medo, da insegurança, e nós vamos para esse lugar em que nós queremos contemplar Jesus? E olha só, e a história ali, ela termina da seguinte maneira: João, Pedro, veem que ali tem um casulo e eles creram. E aí parece que agora eles começam a se lembrar que, olha só, ele tinha dito que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Talvez eles foram embora dizendo: foi isso que aconteceu. Ele falou para nós o tempo todo, mas a gente tinha escolhido não crer. Era isso, porque o Daniel já tinha falado que ele iria ressuscitar, que ele seria morto para fora da cidade. Ele já tinha dito isso. O Isaías falou que através do sofrimento dele a gente ia encontrar restauração. É isso que aconteceu. E eles vão embora, talvez com aquela expectativa de: quando é que a gente vai ver o Mestre? Quando é que a gente vai ver ele ressuscitado? Mas a história conta que a Maria está ali, e que ela vai entrar lá, e ela vai ver os anjos ali, sentados, porque neles há paz, neles há descanso, neles há certeza de que Jesus Cristo é o Senhor. Essa semana eu precisei viajar, precisei passar alguns dias sozinho, porque eu estava cansado, minha alma estava cansada, meu coração estava cansado. E aí eu fui para um conselheiro conversar, e aí ele falou assim: como é que está o seu tempo com Deus? Não, eu oro, eu busco o Senhor, eu leio a Bíblia, eu prego, eu falo de Deus. E aí ele: mas você está levando as suas dores, o seu sofrimento cativo ao Senhor? Porque eu não nego que existe o sofrimento na alma e o cansaço, mas existe um renovo que vem do Espírito de Deus. E aquilo me quebrou, porque eu passo por luta, mas eu não sou vítima, e eu estava entrando no vitimismo, e eu precisava levar o meu sofrimento cativo ao Senhor. Aqueles anjos estavam sentados ali porque eles contemplavam o Cristo glorioso. Nós encontraremos descanso quando a gente olhar para o Cristo que é ressurreto, não para um Cristo que está morto. E nós podemos sim levar cativo ao Senhor o nosso sofrimento. Mas a Maria, ela olha, ela vê aquela cena e ela acha que são jardineiros. Ela fala assim: olha, porque ela ainda não entendeu: foi você que levou o corpo do meu Senhor? Me fala onde está. Eu quero cumprir o ritual, eu quero lá embalsamar, me fala onde está. E Jesus começa a falar com ela, ela olha para Jesus. Ela olhou para Jesus, mas ela não o reconheceu. E aí em muitos momentos a gente está perguntando: Jesus, cadê você? E Ele está falando com você. Mas você não consegue entender que é Ele.
Porque você está olhando para o corpo que está morto, você não está esperando ver ele vestido de glória, de santidade, aquele que se levantou da morte, e é por isso que você não consegue vê-lo. E ela fala: onde está o meu Senhor? E aí Jesus vai dizer: Maria. E ela vai gritar: Rabone! Ela sai do luto, ela sai da dor, ela sai do sofrimento, e ela entra nesse lugar de vitória, ela entra nesse lugar de contemplação, ela entra nesse lugar de adoração, e ela diz: meu amado mestre, meu amado mestre, meu amado mestre. Os dias vão ser difíceis? Vão. Existe um luto, e o luto, alguns vão dizer que o luto se fecha depois de 2 anos, que os primeiros meses são difíceis, dá um primeiro mês ali, aí o coração vai para um lugar mais difícil ainda, aí você fica chorando pelos cantos, você está sensível o tempo todo e chora, 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 aí vai passando de novo, chora, vai ser difícil. Mas nós temos Cristo, nós temos o Senhor, Ele é um mestre que venceu a morte, que venceu todas as coisas. E a Maria agora, ela encontra a restauração, e ela sai correndo, ela sai correndo, e ela diz: eu vi Jesus, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E quando ela diz eu vi o Senhor, parece que ela está dizendo o que Isaías disse: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, eu vi o Senhor. E ela sai não para fazer fofoca, ela sai para proclamar a boa nova. E qual que é a boa nova? Qual que é a boa nova? Que ele morreu? Mas qual que é a boa nova? Que ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Ele ressuscitou, igreja. Ele é o Senhor. Aleluia! 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 Então, da mesma maneira que Maria foi compartilhar, a igreja, irmão, vai continuar proclamando a boa nova. A igreja, irmão, vai sair gritando, dizendo que Ele é o Senhor. Mas para proclamar que Cristo é o Senhor, você precisa ver o Senhor. A dor pode te impedir de ver o Senhor, mas se você entender que a dor, o sofrimento cria um ambiente para a manifestação da glória de Deus, aleluia, você vai ser esticado, você vai crescer, e você vai ver o Senhor na sua vida como você nunca viu. Amém? Então, o nosso compromisso, o nosso compromisso, Deus já tinha preparado um ciclo para essa igreja. É natural perceber que Deus já tinha começado um ciclo, de passar o legado, chamando o Josué para esse lugar, Deus já estava chamando: Josué, vem para cá. Deus já tinha começado, Deus já tinha começado. Mas o que a gente deve esperar para essa nova estação? Para essa nova estação, vocês vão ser mais experimentados. Por quê? Jesus confia que você não vai abandonar a cruz. Vocês vão permanecer mesmo diante da perseguição e da luta. Por quê? Porque Jesus confia em você um reino para ser expandido. Você vai sentar à mesa, para sentar nesse lugar onde você é filho e filha. Não mais vítima, mas filho, e você tem um lugar à mesa. E nós declaramos que essa igreja, que o pastor João disse: nossa, a igreja está nova, a metade foi, tem uma metade nova, e que a igreja está cheia, mais cheia. Mas por que mais cheia? Porque proclamamos mais, anunciamos mais, declaramos que nós temos feito o quê? Nós temos visto o Senhor. Nós temos visto o Senhor. Onde você viu o Senhor? Na dor, no sofrimento. Quando? Lá no leito do hospital, em sofrimento, coração acabado, eu vi o Senhor. Onde você viu o Senhor? Quando achei que não tinha mais esperança para o meu filho, Jesus falou: não, eu sou o Senhor, eu ressuscitei. Aí eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor quando eu achei que a empresa ia quebrar, quando eu não tinha mais força. Jesus diz: não,
eu sou com você. Eu vi o Senhor quando eu não tinha fé para ver as vidas sendo restauradas, e Jesus disse: o poder é meu, não é seu. Eu vi o Senhor, e é esse Senhor que nós vemos, e é esse Senhor que nós anunciamos, é ou não é, igreja? Então vamos levantar, vamos orar, vamos declarar ao Senhor que a gente vai viver esse novo ciclo. A gente vai viver essa nova estação, aonde a gente proclama as boas novas, aonde a gente diz para Jesus: eu não vou ficar olhando só para o corpo que está morto, eu vou olhar para o corpo que é ressurreto. Eu quero te ver, Jesus, vestido de glória, eu quero te ver, Jesus, vestido de poder, e eu quero anunciar o Senhor às nações. E também você precisa dizer: Jesus, se eu tenho dito que o Senhor não está comigo, me perdoa. Porque se eu não tenho visto o Senhor, é porque os meus olhos não estão no lugar certo. Mas você vai ver o Senhor. Começa a declarar isso: Jesus, deixa eu te ver. Me ensina a permanecer. Não deixa eu retroceder, Jesus. Não deixa eu retroceder. Mas que o Senhor continue nesse lugar. Amém? Senhor Jesus, nós declaramos que a igreja é sua. A igreja, irmão, é do Senhor. Deus, nós cremos que o pastor João, quando começou essa igreja lá atrás, ele começou com um compromisso de que toda a glória é sua, toda a glória é sua, todo louvor é seu, e que o Senhor vai cumprir o seu plano através dessa comunidade. E Senhor, nós queremos declarar que aqui nós temos homens e mulheres que não só olham para a parte do que o Senhor é, mas vem em toda a sua glória, vem em todo o senhorio, e vem um Cristo que ressuscitou. Jesus, se alguns estão perplexos, se alguns estão desanimados, se alguns estão desencorajados, ou estão olhando só para a diversidade, restaura a visão dos meus irmãos. Restaura a visão dos meus irmãos para que eles continuem caminhando, para que eles continuem obedecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que aqueles que não perceberam você, Emanuel, Deus conosco, ao longo do caminho, abra a visão deles. O Senhor não é o jardineiro, mais do que isso, você é o Senhor glorioso, você é o próprio Deus, assentado sobre o trono, digno de todas as coisas. Este é o Senhor. Abre os nossos olhos, Jesus, abre os nossos olhos, deixa a gente entender que as promessas que o Senhor fez lá atrás, o Senhor é fiel para cumpri-las. O Senhor ainda não terminou, o Senhor vai continuar, em nome de Jesus, continua, Senhor.